Finalmente a gente chega na psicanálise, que é a escola talvez mais atual e mais importante. Falando como alguém que pesquisa a cognição, não se pode pensar no campo da cognição sem a psicanálise. E ela se caracteriza por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica, que são obtidos através de um método de investigação que atua de modo interpretativo. Isso significa que eu não tiro as ideias de lugar nenhum. Eu tenho um método que me diz que para eu investigar se uma pessoa tem determinada condição, eu tenho pré-requisitos. Eu preciso atuar de modo a obter dessa pessoa as informações que eu preciso para enquadrá-la em categorias pré-sistematizadas comportamentais. Claro que o tempo todo isso está mudando, o leque de doenças psíquicas aumenta o tempo todo, porque a gente precisa porque hoje a gente tem a possibilidade de contar com a psicometria, com a neurociência, então vão se expandindo esses conhecimentos. Mas isso leva tempo, então talvez muitas das técnicas que se aplica hoje na psicanálise ainda são lá dos anos 80 e 90, e ainda falte talvez essa comunicação dos psicólogos com os conhecimentos mais recentes, mas isso é natural, sempre existe esse delay entre a academia e a prática. Então, a psicanálise trata do autoconhecimento, da análise da mente, eu descrevo o que eu faço, então eu me conheço e entendo as minhas motivações. Ele pode ser aplicado de modo individual ou grupal. Existe a terapia individual e existe a terapia em grupo para trabalhar questões de comunicação, problemas e conflitos que surgem na convivência com o coletivo. A psicanálise, principalmente através da figura do Freud, me traz uma literatura sobre mecanismos de defesa. A gente começa falando do recalque, que é quando o indivíduo não vê ou não ouve o que ocorre, ele se fecha para não lidar com alguma coisa que o incomoda. Ele não encara, ele não quer realmente admitir a existência do problema. Então, ele se recusa a discutir, se recusa a trabalhar essa questão que o incomoda. Um outro mecanismo de defesa é a formação reativa, quando o indivíduo adota uma atitude que não é o que ele gostaria de fazer. Isso ocorre muito quando a gente quer fazer dieta, o nosso objetivo é perder peso, mas a gente vai lá e come muito, né? A gente quer emagrecer, mas ao mesmo tempo o fato de pensar muito em emagrecer cria uma formação reativa. Quanto mais eu penso naquilo, mais eu tenho vontade de fazer o oposto. E isso ocorre com as repressões. Quando eu reprimo um desejo, quando eu digo para a criança não coma doce, doce é horrível, doce é terrível, fuja, eu desperto essa vontade, aí é que ela quer mesmo fazer aquilo. Então, quando eu faço coisas que eu não gostaria de estar fazendo, eu estou atuando de modo reativo. Eu tenho também a regressão, que é quando eu regrido a modos de expressão mais primitivos, eu me deixo levar pela raiva, pela emoção, então eu parto para a violência, que é um recurso mais tribal. Eu tenho a projeção, que é quando o indivíduo projeta algo que ele não gosta em si mesmo, como diria o Jung, que a gente vai ver em seguida, aquilo que eu não gosto nos outros revela muito sobre mim. Então eu passo a criticar as pessoas que têm características que eu não convivo bem em mim mesmo. E aí passo a fazer, por exemplo, bullying, que é uma coisa muito comum, muito presente, hoje talvez muito menos, mas acontece bastante nas escolas, acontece bastante na infância e na adolescência. Um outro mecanismo de defesa muito presente na sociedade é a racionalização,
Eu li um livro recentemente em que o autor dizia que o nazismo, na verdade, começou nos laboratórios, porque houve toda uma argumentação pseudocientífica que era muito convincente, que convenceu de fato muita gente, de que havia uma raça superior, de que havia uma raça que deveria predominar sobre as outras, usando argumentos que fizeram sentido para um grande número de pessoas na época, porque muita gente aderiu ao nazismo. Então, justificativas aparentemente racionais levaram a um comportamento genocida, inaceitável, mas é importante ter isso em mente, que muitas vezes a racionalização é um caminho para convencer as pessoas de alguma coisa, para criar uma linha lógica, para realmente engajar as pessoas em um comportamento que se deseja, principalmente um comportamento de massa. Os principais autores, então, da psicanálise, claro, Freud teve um papel fundamental, Jung, Lacan, Frankl. Eu escolhi esses três porque são os que eu conheço um pouco melhor, né? Evidentemente que eu não sou psicóloga, então não conheço todos os grandes psicanalistas, mas iniciando pelo Freud, ele teve uma grande contribuição na exploração de regiões obscuras da mente. Os traumas reprimidos de natureza muitas vezes sexual, também trabalhou na interpretação dos sonhos de um modo um pouco mais determinista, que depois vai ser contestado pelo Jung, e trabalhou também os conceitos de id, ego e superego, que a gente vai ver com mais detalhe no slide sobre ele. Eu tenho também o Jung, que foi contemporâneo do Freud, eles chegaram a trabalhar juntos durante um tempo, e tiveram uma relação conturbada, que vocês podem ter uma ideia assistindo o filme Um Método Perigoso, em que se comenta alguns aspectos da colaboração científica deles no estudo da histeria, que hoje é um conceito ultrapassado, né? Existem outras explicações para o comportamento da personagem ali em torno da qual gira o filme. O Jung se caracteriza por ser menos determinista, ele é mais aberto, ele é um cara que gostava muito de se abrir para o estudo de outras comunidades, de outras culturas, de comportamentos tribais. Ele chegou a ir para a África, se eu não me engano, e morar com algumas tribos, e ele era um grande apaixonado pelo comportamento humano. Ele acreditava também muito nas experiências individuais. Isso significa que, embora ele achasse que os sonhos têm uma interpretação específica, ele achava que isso tinha muito a ver com a história do indivíduo. O sonho tem uma razão de ser, ele tem um significado, mas ele não tem um significado fechado. Ele tem um significado para aquele indivíduo, aquele paciente, de acordo com as experiências que ele está vivendo. O Jung também teve uma preocupação muito grande com a ideia de formação de significado. O homem precisa de significado para viver. Ele não precisa só de comer, beber, ter onde dormir, um parceiro sexual. Ele precisa de um significado para ser perseguido e que faça sentido, faça a existência dele ganhar um sentido. Jung também trabalhou com os arquétipos, que a gente vai ver em seguida, e também era um grande entusiasta da mitologia e utilizava a mitologia para explicar muitos conceitos psicológicos. Eu vou ter então ali no contexto da Segunda Guerra o Viktor Frankl, é o pai da logoterapia. A logoterapia ela descende também dessa ideia de significado, formação de um significado para a vida. O Viktor Frankl, o Viktor Frankl viveu num campo de concentração. Ele tem um livro chamado Em Busca do Significado, em que ele descreve as experiências que ele viveu no campo de concentração. E tem histórias muito interessantes de como as pessoas lidaram com a ideia de estar ali, de poder morrer a qualquer momento, de lidar com as privações, com as dificuldades, com
Então, é um livro muito interessante e que explica muito desse olhar dele sobre a vida. Ele acredita muito que o ser humano tem uma capacidade de resiliência muito forte. Nós conseguimos ressignificar, nós conseguimos reconstruir. A obra dele é muito utilizada, a logoterapia é muito indicada para casos de neuroticismo. Um caso emblemático de emprego da logoterapia é na insônia. Se eu ficar pensando, eu tenho que acordar cedo e eu não estou conseguindo dormir, eu vou ficar ali me torturando com aquilo, não vai levar a nada. Mas quem sabe se eu tentar ficar acordada, se eu me desafiar, não, vou ficar acordada até amanhã, não vou dormir mesmo. Essa espécie de psicologia reversa é uma forma que ele construiu para tratar o neuroticismo. E também a compulsividade, principalmente com comida. Então, a logoterapia ela é utilizada para isso, os comportamentos compulsivos. Quanto mais eu me proíbo de fazer alguma coisa, mais eu vou pensar em fazer aquilo. Então, essa forma de enxergar o problema também é muito adotada no tratamento de atitudes compulsivas.